A graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Olá, meus amados. Estamos começando mais uma escola discipuladora da Primeira Igreja Batista em Cajubi. E você é nosso convidado dessa noite, né? Desse momento de nós estarmos aprendendo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando um discipulado da multiplicação, a maneira de Jesus. Semana passada nós falamos sobre o que é discípulo e o que é discipulado. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais dessa questão de discipulado. Como nós podemos agir, como que podemos fazer no nosso dia a dia. Essa dinâmica, né, de poder aprender da palavra de Deus, né? Então, é por isso que eu estou aqui nessa noite pedindo, participando junto com cada um de vocês a respeito dessa escola bíblica, desse material, que é onde nós estamos falando sobre o discípulo e o discipulado, na maneira que Jesus nos ensinou. Então, nós temos várias coisas que precisamos aprender. E a primeira que nós vamos fazer agora, nós vamos orar. Nós vamos agradecer a nosso Deus por esse privilégio de estarmos nessa noite aqui aprendendo um pouquinho mais daquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e clamar a Deus, pedindo para Ele que Ele venha nos capacitar, que Ele venha falar no nosso coração. Oremos. Grandioso Deus, Pai de amor, Pai querido, nós queremos nesse momento entregar, Senhor, diante do Teu altar, as nossas vidas e pedimos a Ti, Senhor, que a Tua sabedoria, o Teu entendimento possa agir na vida de cada um de nós. Pedimos, Senhor, suplicamos a Ti, Senhor, fale aos nossos corações, Deus. Que esse estudo, Senhor, de discipulado, nós possamos aprender cada vez mais e possamos praticar, Senhor, cada vez mais, Senhor, para que a Tua palavra seja propagada, que a Sua palavra seja anunciada, Senhor, em todos os momentos. Por isso, Senhor, fale aos nossos corações, usa a minha vida, Deus, para transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, Pai. E assim nós possamos aprender cada vez mais do Senhor. Assim nós oramos, assim nós agradecemos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então, a semana passada nós falamos um pouco sobre o que é discípulo e o que é discipulado. E hoje a gente vai aprender mais um pouquinho, né? Ajustar o ponto de partida. Qual é o ponto de partida, né? E aí nós estamos ajustar o ponto de partida. Evita perspectiva ilusórias, né? Destaca a importância do cuidado, exalta o valor do Evangelho e também facilita a participação de todos. E o principal, ajuda a manter o foco. Quando nós ajustamos, colocamos algum alvo na nossa vida, alguma forma que precisamos na nossa vida para aprender, para iniciar, e aí esse ponto de partida venha esclarecer mais forte na vida de cada um de nós. Evitar expectativa ilusória. Muitas vezes a gente fica com uma expectativa muito grande. Será que eu vou conseguir discipular alguém? Será que eu vou conseguir fazer? É Deus que vai nos capacitar. É Deus que vai nos dar
as condições que precisamos e que necessitamos. Outro ponto, destaca a importância do cuidado. É muito importante cuidar do discípulo. O discípulo ele precisa se sentir cuidado. O discípulo ele precisa se sentir amado. Foi isso que Jesus fez. Jesus amou os seus discípulos. Jesus ensinou os seus discípulos. Jesus mostrou a importância, né, de cuidado deles, de cuidar, de zelar, de demonstrar, não só com palavras, mas com atitudes, né? Outra coisa, exalta o valor do Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus é algo muito importante para mim, para você. É algo que precisamos anunciar. E essa importância do Evangelho não pode ficar somente a nós. Esse tesouro, nós não podemos só esconder, guardar para nós. Nós precisamos dividir esse tesouro, que é a palavra de Deus. E facilitar a participação de todos nesse contexto, né, de pequenos grupos, num contexto do culto da igreja local, né, e ajudar a manter o foco. Quem é o foco nosso? Cristo Jesus. Esse é o nosso foco, é isso que nós precisamos ter e manter na nossa vida. E aí algumas coisas que nós precisamos aprender. Primeiro, o discipulado se desenvolve um a um, em um pequeno grupo. E isso não vai acontecer, esse discipulado não vai acontecer em grandes grupos. Pelo contrário, em grandes grupos nós não conseguimos aprender, né, muita coisa, porque nós não podemos tirar as nossas dúvidas. Mais ou menos assim, no culto de domingo, onde o pastor prepara o seu sermão, onde o pastor está ali ministrando da palavra de Deus, e você recebe aquela ministração, às vezes, plena na sua mente, algumas dúvidas. E aí você não pode ali questionar, perguntar para o pastor mas no pequeno grupo, você pode abrir o seu coração. No pequeno grupo você vai estar ali querendo aprender. Por isso, né, que nós falamos e nós colocamos isso, que o discipulado desenvolve muito melhor um a um, num pequeno grupo, diferente num grupo grande. No grupo grande, geralmente não consegue desenvolver, né, um discipulado. E aí a gente tem alguns textos que nós podemos ver em Marcos capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim: Jesus saiu novamente para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado ali na coletaria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Em Marcos capítulo 3, versículo 13 e 15, diz assim também: depois Jesus subiu a um monte e chamou os que ele mesmo quis, e esses foram até ele. Então designou 12 para que estivesse com ele, e os enviasse a pregar, e para que tivesse autoridade para expulsar demônios, né? Então nós vimos aqui que algo muito interessante, Jesus nos ensinando sobre o pequeno grupo, né? Um a um, pessoas. No primeiro texto, em Marcos capítulo 2, versículo 13 e 14, Jesus está ali passando no meio da multidão e viu um homem ali chamado Levi, o coletor de impostos, estava ali trabalhando, né? Estava ali executando o seu serviço, e Jesus chegou até ele e falou: siga-me. E ele seguiu. Discípulo é assim, discípulo segue o mestre. Ele ouve a voz
do mestre. Ele faz aquilo que o mestre está passando, ensinando. E o segundo texto de Marcos, capítulo 3, versículo 13 e 15, foi aonde Jesus separou o pequeno grupo ali, os 12 discípulos, para andar um a um ali, lado a lado com ele, ensinando o evangelho de Cristo Jesus, ensinando a perfeição. E por isso que através desta forma que Jesus usou, ensinando os seus discípulos, ensinando um discipulado aos seus discípulos, que o evangelho chegou até a nós. Foi a maior ferramenta de crescimento que Jesus estabeleceu para nós. É a forma de multiplicação. Você discipula uns, né, um pequeno grupo, e esse pequeno grupo, esses membros do seu pequeno grupo, esses discípulos de pequeno grupo, eles vão estar discipulando outras pessoas. Vão estar responsáveis para discipular outras pessoas, formar outros discípulos. Então é isso que nós precisamos aprender e entender muito bem sobre isso. E aí nós precisamos quebrar alguns paradigmas que nós aprendemos no nosso andar de cristianismo, né? O discipulador mantém vínculo com o discípulo que não se conhece, né? Esse é o paradigma atual, né? Então, nós precisamos, o discipulador, ele mantém o vínculo com os seus discípulos. Quanto tempo demora um discipulado? Irmãos, essa é uma pergunta que eu vou falar para você. O meu discipulado é para a vida toda. Eu vou andar com meus discípulos, eu vou caminhar com meus discípulos, mesmo que ele cresça, mesmo que ele multiplica, mesmo que ele avance mais do que eu, mesmo que ele se torne um líder maior que eu, o vínculo de discipulado sempre vai existir. Sempre vai existir. Por isso que esse paradigma atual aqui, né, onde o líder, né, tem com seus liderados, tem como seus discípulos, né? E aí a gente precisa entender e compreender isso na nossa vida para que nós possamos avançar, E aí algo que o discipulando multiplicador, o pequeno grupo multiplicador, o discipulador acolhe o discípulo em um pequeno grupo enquanto trata individualmente. Então você vai ter o seu pequeno grupo aí e você vai ter pessoas ali no seu pequeno grupo e algumas pessoas do seu pequeno grupo você vai ter que tratar individualmente. Outros tudo ali coletivamente, ali na reunião semanal do seu pequeno grupo, né? Por isso que o discipulado é muito bom, por causa disso, que temos uma continuidade. O discipulado não é somente aquele dia da reunião, não. É durante a semana, você está ali motivando, orando, ensinando e cobrando, né, do seu discípulo para quê? Para que ele possa crescer espiritualmente. Por isso que o discipulado, o discipulador acolhe os discípulos em um pequeno grupo, trata individualmente, ensina ali individualmente, para que ele possa aprender no seu dia a dia, ele possa aprender tudo aquilo que ele está ali para poder tirar as dúvidas dele das questões do seu dia a dia. E no pequeno grupo começa assim. Primeira coisa, nós relacionamos, que nós chamamos de relacionamento discipulador. É um ciclo. E o primeiro aqui é relacionar. Eu tenho que relacionar com alguém.
Eu preciso ter um relacionamento discipulador com alguém, com meu vizinho, com meu amigo, com meu parente, com meus filhos, com meu esposo. Nós precisamos ter um relacionamento discipulador. Depois que você relaciona, você começa a agregar, você vai começar a chamar ele para estar no seu pequeno grupo. Você vai chamar ele para estar no pequeno grupo. Você vai agregar ele no pequeno grupo. Ele vai se sentir acolhido. Aí depois vem o interceder. Você vai começar a orar para aquele discípulo ali. Você vai ver as necessidades, os pedidos de orações dele, para que você possa orar, interceder pela vida dele. E depois você vai zelar. Você vai zelar pelo conhecimento, você vai zelar pela essa vida, você vai zelar para que ele cresça espiritualmente. Como que ele vai crescer espiritualmente? Aí você vai ensinar o evangelho de Cristo Jesus. Você vai ensinar o evangelho. Você vai mostrar biblicamente o que a palavra de Deus tem para mim e para ele e para nós. Você vai solicitar contas. Como assim, pastor? Solicitar conta? Sim. Você está estudando a palavra de Deus, você está orando, como que está o seu relacionamento ali, o seu devocional, como que está o seu relacionamento com Deus. E tudo isso é solicitar conta, é prestar conta. Por isso que nós falamos que o processo do pequeno grupo se chama raízes. R de relacionar, A de agregar, I de interceder, Z de zelar, E de evangelizar, de evangelismo, ensinar evangelismo, o evangelho, e S de solicitação de contas, né? Raízes. Essas raízes têm que ser profunda. Essas raízes têm que ser bem alicerçadas. Uma árvore bem estruturada, ela tem raízes profundas. Por isso que nós não podemos ter um relacionamento superficial. Não, nós temos que ter um relacionamento profundo, íntegro, sincero com os nossos discípulos. Aí vem a segunda coisa, segundo ponto. O discipulado prepara para a vida e para a multiplicação. Discipulado prepara para o batismo e o crescimento. Queridos, quando nós estamos discipulando alguém, quando nós estamos ensinando alguém, nós estamos preparando. Ele está sendo preparado para a vida e para a multiplicação. Isso aí tem que estar na mente e no coração dele, que ele conheceu o evangelho para testemunhar, multiplicar. Ele não pode guardar esse tesouro, conforme eu falei no começo. Os discípulos de Cristo Jesus não pegou a palavra ali, o testemunho, e guardou somente para ele. Não, ele expandiu, ele anunciaram, eles dividiram, eles multiplicaram. E o discipulado é isso, é preparar para a vida, preparar para a multiplicação, preparar para o batismo, preparar para o crescimento. E isso é muito válido na nossa vida, porque nós sabemos que Cristo está no controle de tudo. Cristo está no controle de tudo. E Mateus, capítulo 4, versículo 19, diz assim: E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Palavra do Senhor, né? Então, nós precisamos ir, que o próprio nosso Deus vai nos capacitar, o próprio Deus vai nos dar o entendimento, vai colocar o alvo no nosso coração, e nós vamos multiplicar, nós vamos fazer pessoas, pescadores de homens, né? Então, é isso que nós precisamos entender. E aí nós vamos para a segunda fase. Primeiro era ajustar o ponto de partida, e agora nós vamos ajustar o ponto de chegada.
Ajustar o ponto de chegada é evitar uma linha de produção em série de membros de igreja, uma vez de discípulos, em vez de discípulos multiplicadores. Nós precisamos formar discípulos, não membros de igreja. E, aliás, as igrejas estão lotadas de membros e cada vez menos discípulos de Cristo Jesus. Nós precisamos formar discípulos com caráter de Cristo, com a mentalidade de Cristo, com o desejo de Cristo, com a vontade de Cristo. É isso que nós precisamos. Formar discípulos com pensamentos e caráteres e desejos de Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos formar, ajustar a nossa ponto de chegada. Aonde nós queremos chegar? Aonde nós queremos ir? E o texto de Marcos, capítulo 8, versículo 31, diz assim: E começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31. E o outro texto de João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Que maravilha! Que bênção do Senhor de saber, né, que o propósito de Deus, propósito do seu Filho Jesus Cristo foi nos amar até o fim. E Ele continua nos amando, Ele continua ali fortalecendo cada um de nós, mostrando para nós aquilo que nós precisamos aprender, né? Tanto o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31, ele colocou, no texto está muito claro, né, que ele começou a ensinar que era necessário que ele sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, fosse morto, mas ele ressuscitasse. Ele ensinou isso para os seus discípulos. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, está muito claro também para nós que o amor dele é incondicional para nós. Ele nos amou até o fim. E aí nós precisamos continuar. Qual é o padrão do discípulo? O padrão do discípulo é a excelência. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, diz assim: Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nós somos discípulos de Cristo Jesus. E Ele nos ensinou isso. Ele nos tem demonstrado isso, nos demonstrou. E nós precisamos continuar com esse padrão do discipulado, um padrão com excelência, né? Hoje nós vimos tantas organizações tirando o ISO de qualidade, ISO daquilo, né? Jesus não precisou tirar esse ISO, ele já tinha o ISO, esse ISO de excelência, de qualidade, de formar discípulos, que os discípulos venham a dar muitos frutos. Então, nós temos essa excelência e precisamos continuar com essa excelência no nosso dia a dia. E continuando falando do padrão da excelência, olha só, os ensinamentos de Cristo têm sido interpretados de modos variados, da ética idealista
as ordens legalistas, mas não importa como os outros entendam. O ensino dele, ao estudar a vida de nosso Senhor, vemos claramente que ele espera que seus discípulos praticassem aquilo que lhes ensinou. Jesus nos deixou um ensinamento muito grande. E esse ensinamento é para nós que é o ide, ensinar, pregar, fazer discípulos de todas as nações. Esse é o texto da grande comissão. Esse é o texto, esse é o padrão da excelência que Jesus deixou para nós. Que nós possamos praticar aquilo que ele nos ensinou, aquilo que ele deixou para nós, aquilo que ele tem feito para nós. E buscar essa excelência no nosso dia a dia, e ensinando os nossos discípulos a viver essa excelência, a buscar essa excelência, a estar com essa excelência. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos viver isso. E esse o padrão do discípulo da excelência, o discipulado é reproduzir no outro a sua experiência do envolvimento com Cristo em sua vida, para transmitir fielmente um caráter espiritual a outras pessoas. Seus discípulos terão de entender e almejar o padrão de excelência de Deus. Novamente aqui, nós podemos ver, né, que o discipulado é reproduzir nos outros, em outras pessoas, em outras vidas, a sua experiência, do seu envolvimento com Cristo, naquilo que você aprendeu, aquele teu relacionamento com Deus, ensinar aquele teu TSD, teu tempo a sós com Deus. E como é gostoso você poder reproduzir em outras pessoas, ensinar outras pessoas, e aquelas outras pessoas começar a ver esse padrão de excelência que Cristo nos ensinou, que Cristo nos deu. Para quê? Para que nós possamos viver um cristianismo correto, íntegro e sincero. Por isso que nós precisamos ver. E dentro desse padrão de excelência, nós podemos ver algumas características. Primeiro, os meus discípulos compreender o padrão de excelência e estar buscando para obtê-la na sua palavra. Será que os seus discípulos estão compreendendo e buscando crescimento espiritual na palavra do Senhor, buscando na Bíblia entendimento, lendo, se fortalecendo? Depois, na sua conduta, como que está a sua conduta do seu dia a dia? No seu caminhar, no seu andar? Como que está sendo a sua vida? Terceiro, seu amor. Cristo nos amou de uma forma incondicional. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Esse amor é um amor incondicional. É um amor eterno. Por isso que nós precisamos ter e compreender isso. A sua fé, a fé que move montanha, nós precisamos voltar a ter essa fé em Cristo, a buscar em Cristo, né? A sua pureza. Será que nós estamos puros de contaminação das coisas mundanas? Será que nós estamos sendo influenciados, o nosso discipulado está nos influenciando cada vez mais a Cristo, ou está tirando nós de Cristo?
precisamos compreender isso. Precisamos entender isso. Nós necessitamos disso. E eu quero deixar para vocês uma frase que tenho acompanhado a minha vida. O modelo do mestre. Né? O meu modelo é Cristo. E o meu alvo é Cristo. Que o seu modelo seja Cristo. Que o seu alvo seja Cristo em todos os momentos da nossa vida. Que eu e você possamos cada vez mais estar desenvolvendo esse discipulado em pessoas, um a um, para que o crescimento do Senhor possa aumentar cada vez mais, multiplicar cada vez mais. Amém, meus queridos? Essa é a nossa escola bíblica discipuladora e nós queremos contar com você para, na próxima semana, estar dando continuidade, mais uma escola bíblica discipuladora, discipulando a multiplicação, a maneira de Jesus. Fique na paz, que Deus abençoe e até a próxima.